Então a gente vai apresentar qual que é a nossa proposta. A gente está aqui pensando, ele já está estruturado, já está gravado, e a gente dividiu ele em 6 blocos, que a gente vai começar justamente com isso que a gente comentou. A gente vai começar com os fundamentos. Por que eu comprimo, como que eu comprimo, por que eu dou um choque, por que eu não dou, como que eu me comunico, o que é uma equipe de alto desempenho. Então esse primeiro bloco é isso, é o básico, como que a gente vai fazer isso para poder dar os próximos passos. A ideia é trazer todo mundo para a mesma conversa. Então, a gente tentar nivelar todo mundo aqui, para daí sim, daí a gente começar a ter uma conversa um pouquinho fora da caixa, saindo desse protocolo. Essa é a primeira ideia. Estamos falando a mesma língua. Isso. Segunda semana, a gente começa com o alfabeto, né? A gente tem os Hs. Então, aqui a gente vai começar a entrar mais realmente na conduta, no tratamento da PCR. Então, vamos discutir 6 Hs, né? Outra semana, nós vamos para os Ts. Então, só um adendo, né? Tá falando em semana e a gente não especificou, né? A gente resolveu dividir em 6 blocos, né? Cada bloco a gente vai liberando por semana. Por que isso? Porque a gente entende que a ideia é vocês assistirem, são aulas curtas, né? No máximo 10 minutos, né? As aulas, mas a gente quer que vocês sedimentem esse conhecimento para passar para o próximo bloco, né? Para a próxima semana, para dar esse tempo de baixar a poeira, de vocês pensarem, até para assim, para as coisas fazerem sentido. Porque eu sei que vai ter gente que, se a gente liberasse os 6 blocos de uma vez só, ia sentar a bunda num dia e ia bater o curso inteiro, não ia ter um pensamento crítico em cima disso. E é isso que a gente quer. Como a gente está querendo trazer algo novo, a gente quer que vocês sedimentem esse conhecimento e, principalmente, tenham uma reflexão crítica em cima daquilo que a gente está trazendo para vocês. Não é porque a gente está falando que é lei absoluta. Então, essa é a ideia. Então, primeiro bloco, a primeira semana, o segundo bloco, segunda semana. A ideia é que dê tempo de digerir um pouco aquilo que você viu, não ver tudo numa sentada só, né? Depois, na nossa quarta semana, nós vamos falar sobre as peças do quebra-cabeça, aquilo que é fora do usual, aqueles casos especiais. Então, gestante, criança, o trauma, anafilaxia, asma, coisas que não são Hs e Ts, mas que tem um carinho especial, que tem um pulo do gato, que tem alguma coisa diferente. Que às vezes mistura aí os Hs e os Ts, não é uma coisa só, então a gente entende que só os Hs e os Ts não contemplariam tudo. Então a gente está trazendo aí esses diferentes, para não dizer estranhos, né? A hipóxia do afogado não é igual à hipóxia do asmático, né? Então, e não é igual a da criança. Isso. Então a ideia é a gente entrar nesses casos especiais, nesses quebra-cabeças. Depois nós vamos para tecnologia. Então a ideia aqui é conversar de algumas coisas que, por mais que não estejam ainda em protocolo, a gente sabe que, né, a ultrassom na PCR tem o CASA, tem vários protocolos, mas não tem uma evidência que isso muda desfecho, no geral. Na prática a gente sabe que muda. Quem já botou ultrassom no paciente parado e conseguiu encontrar a causa e tratar a causa sabe que isso muda. Funcionamento de alguém que está fazendo uma compressão torácica, né? A gente traz a ideia do compressor torácico, né? Que a gente traz isso do APH, do aeromédico, e que a gente vê que às vezes ele está mal posicionado, porque como todo protocolo, né? Ele tem um xizinho lá, bota lá e tal, e na hora de a gente colocar, talvez não seja bem assim que funcione. Às vezes ele dá uma ideia diferente, principalmente quando a gente está falando ali de AESP, a gente vai trazer um pouquinho de pseudo-AESP para vocês, que muda as condutas, muda um pouquinho de como a gente vai estar conduzindo essa PCR. Inclusive o compressor, né, não tem evidência de que ele muda desfecho, mas a gente sabe que como ele ajuda na prática. E eu sou um fã, apesar de ainda não conhecer na vida real, da ECMO. Eu acho que isso é o futuro e a gente também vai conversar sobre isso. E por fim, a gente vai falar sobre o fim. Tanto quando o paciente volta, quanto quando o paciente não volta. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre pós-PCR, né? O que a gente tem aí de evidência, como é que a gente vai tratar esse paciente, porque a gente tem que entender que cada paciente ele parou por motivos diferentes, então ele vai precisar de um pós-PCR diferente, né? Também falar bastante sobre o debriefing, né? Então, assim, como é que a gente pode estruturar esse debriefing com a equipe que está com a gente.
e falar também sobre terminalidade, que é algo que a gente precisa trazer, a gente precisa conversar. A comunicação de más notícias, e o paciente volta, não é dar um tapinha nas costas, falar, sou foda, vou tacar a ficha verde agora, né? Esse paciente precisa de mais cuidado. Então, tá dividido assim o nosso curso, acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa e dar uma visão fora da caixa.